Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, vocês que estão comigo neste canal do YouTube, estudando a palavra de Deus, nós estamos falando sobre o poder da fé e eu estou estudando com vocês sobre o livro de Daniel, falando da vida desse jovem, né? Que tão corajosamente, tão cheio de fé, ele tinha um espírito excelente. E nós devemos, a exemplo de Daniel, pautar a nossa vida. Devemos decidir em nossos corações que nós não vamos nos contaminar com os manjares desse mundo, mas que nós vamos permanecer fiéis ao Senhor, à fé em Deus. E nós viemos falando sobre esse livro, a queda de Judá sob o domínio de Babilônia, né? Nabucodonosor. Era o rei daquela época. E ele decidiu levar alguns homens hebreus e treiná-los como seus serventes, né? E o objetivo desse rei era que eles fossem moldados ao estilo de vida da sua corte. Mas Daniel estava no meio desses jovens que foram levados. Ele era devoto, né? Ele amava o Senhor. E ele estava determinado em seu coração a agradar a Deus e não aos homens. E ele se recusava a se conformar ao que o rei e os outros achavam que ele deveria ser. E Daniel, ele manteve a sua posição em Deus. E ele ganhou o favor do rei e da sua corte, né? E com a sua atitude de fé, de ousadia, uma atitude destemida, Deus usou Daniel de uma maneira poderosa. E nós vemos na história que Daniel, ele teve a oportunidade de comer as comidas da mesa do rei, mas ele decidiu não se contaminar com aquelas delícias, porque ele sabia que toda aquela comida era oferecida aos deuses lá da Babilônia. Então nós podemos também, como Daniel, ser influenciados por tantas coisas. Talvez não seja uma comida, mas seja um programa de televisão, filmes, músicas, né? E também nós podemos nos corromper fazendo concessões e andando com pessoas que estão fazendo escolhas erradas. E nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida e não nos contaminarmos. E a história conta que a fé de Daniel foi todo um diferencial na vida dele. E eu quero assim dizer para vocês que a nossa fé também, ela é um diferencial na vida, na sua vida, na minha vida, na vida de quem teme a Deus. Então, nós vemos a história de Daniel que ele demonstrou crer que a vida com Deus era a melhor opção para ele. Então, nós vamos ver aqui como Daniel pôde, através da fé, ver além da circunstância, né? E em Daniel, no capítulo 1 do versículo 4 a 16, nós lemos que vários jovens judeus, bonitos, inteligentes, saudáveis, eles foram levados lá para o exílio da Babilônia, a fim de servir na corte do rei Nabucodonosor. Mas todos, será que se absteve de comer os manjares e de beber o vinho do rei? Claro que não. Só três, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a fé de Daniel foi fundamental para que aqueles seus três amigos também obtiveram, né, graça diante do chefe dos eunucos. Eles ficaram isentos de comer da porção do rei. Sem dúvida, irmãos, a fé que Daniel possuía em Deus e na sua palavra foi o fato principal, foi um fator que permitiu ele enxergar o que estava por trás de todo aquele esplendor, daquela maravilha, daquela riqueza, dos prazeres da Babilônia. E levou Daniel a rejeitar os manjares que lhes eram oferecidos. Então, assim, eles não sucumbiram a toda a idolatria daquele reinado. E eles não se comprometeram
se relacionando com todo tipo de iguarias que lhes eram oferecidos, eles não se comprometeram no relacionamento deles com Deus, com o Senhor. Então nós vamos ver que a fé, ela exige de você e de mim, como exigiu de Daniel, uma ação específica. Vocês acham que foi fácil para Daniel se esquivar de uma ordem do rei da Babilônia? Naquela época, lendo todo o texto da Bíblia, a gente vê que o rei, ele tinha poder para decretar vida ou morte. Então, será que foi fácil para aqueles jovens, diante de tantas comidas boas, saborosas, e todos os demais desfrutando de toda aquela alimentação, e eles comendo apenas legumes e bebendo água? Irmãos, pense você no dia de hoje, se você for em algum lugar com, com esse tipo de iguarias para você comer, pratos finos, caríssimos, né? Você deixaria de comer tudo aquilo para não comprometer a sua aliança com Deus? Você conseguiria, eu conseguiria, nós conseguiríamos rejeitar a tudo aquilo? Você já pensou para parar como foi para Daniel e para aqueles jovens? Mas a Bíblia fala para nós que Daniel, ele via além das circunstâncias e do todo aquele luxo da corte. Ele não cedeu à sua natureza humana, que era inclinada para o pecado, porque a nossa natureza humana, ela nasceu do pecado. Daniel não deu lugar à sua carne. Ele não cedeu à concupiscência dos seus olhos, à soberba da vida. Por isso nós lemos em Daniel, o livro de Daniel, que ele foi vitorioso. Daniel, ele fez a exemplo de Moisés, que escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, né? Você conhece a história de Moisés, né? Por um tempo, porque ele tinha uma promessa de Deus. Isso está lá em Hebreus 11. Então, atente você, como eu tenho me atentado à palavra aqui estudando, que o fato de Daniel agir de acordo com o que ele cria, ele pôde ter vitória. Então nós também, a exemplo desse jovem, devemos fazer o mesmo. Nós precisamos, amados, demonstrar a nossa fé genuína àqueles que nos cercam. Essa fé genuína que vai nos conduzir à vitória. A Bíblia fala que é para que nós não andemos por vista, mas por fé. E quem age pela fé consegue discernir e ver o resultado das suas escolhas. Então, um conselho que eu dou a você: não tome decisões precipitadas, muitas vezes baseada no momento em que você está vivendo, em emoções, necessidades, pressões, mas sim tome as suas decisões de acordo com a palavra do Senhor. E você vai ver o agir de Deus na sua vida. A Bíblia fala que quem possui uma fé bem fundamentada em Deus, na sua palavra, não vai mais se deixar escravizar pelas paixões do mundo. Nós somos guardados pelo Senhor. Nós vamos dizer não à nossa natureza carnal e a todos os pratos do inimigo. Nós vimos a história de Daniel que, ao rejeitar os manjares do rei, Daniel estava dizendo assim, irmãos, diretamente para ele mesmo: eu não vou permitir que a minha natureza carnal, né, me domine, as minhas vontades, as minhas paixões, a vontade da minha alma, mas eu vou refrear a minha carne, né, que deseja me dominar e que pode destruir a minha comunhão com Deus. Daniel, ele sabia, como eu e você também sabemos, que nós vamos abrindo uma pequena concessão hoje, outra amanhã, né?
e não dizemos não à nossa natureza pecaminosa. Ela está aí morta dentro de você, porque nós matamos a nossa alma, a nossa natureza. Quando nós declaramos o senhorio de Jesus Cristo, passamos a viver uma vida com Deus de conformidade com a palavra de Deus. Mas nós somos sempre tentados pela concupiscência dos nossos olhos. Aqui, falando dessa comida do rei, pensa você diante de uma mesa farta, cheia de iguarias. Nós primeiramente, irmãos, nós comemos com os olhos. É com os olhos. É a concupiscência dos olhos. E a Bíblia fala que depois de havendo a concupiscência concebida, ela dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Daniel sabia disso. E você sabe, a Bíblia fala que no livro de 2 Pedro 2:1-19, que quando alguém, você ou eu, somos vencidos por uma situação, nós se fazemos servos daquela situação. Então, Daniel, ele resistiu à sua carne. Ele resistiu a toda a vaidade humana. Ele se posicionou de uma forma correta. Ele se manteve firme no seu propósito de ser fiel a Deus, a sua palavra, até o fim. E nós sabemos da história que ele venceu. Eu quero dizer para vocês que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele costuma oferecer muitos pratos bonitos, maravilhosos, que apelam para os nossos apetites carnais. O inimigo, ele costuma nos tentar, amados, principalmente nos nossos momentos de maior necessidade, de fragilidade. Mas eu quero dizer para vocês que pela fé em Deus, na sua palavra, nós podemos, é possível dizer não a todos esses manjares do inimigo. E para isso é preciso que você e eu façamos como Daniel. Creia que Deus tem o melhor para você. E coloque no seu coração que você não deseja ceder a nenhuma tentação. Revista-se do poder do Espírito Santo. Essa é a receitinha bíblica para que você e eu possamos, todos nós os cristãos, possamos vencer. Em nome de Jesus. E que você possa guardar essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. No livro de Gálatas, ele fala assim, capítulo 5, verso 16, 18, 25 e 26, ele diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aqui o apóstolo Paulo estava falando da lei do pecado que produz as obras da carne. E essa lei que o apóstolo fala aqui, irmãos, em Gálatas, capítulo 5, 19 e 21, leva à morte espiritual. Ela nos impede de nós tomarmos parte do reino de Deus e desfrutar de todas as bênçãos celestiais. Nós vimos pela história que Daniel, ele não abriu mão disso, porque ele conhecia o Deus que ele servia. E ele primava por sua comunhão com o Senhor e sabia que isso tinha muito mais valor do que todas as riquezas e os prazeres e os manjares que tinha na corte do rei. Ele sabia que Deus era a verdadeira fonte da vida, do amor, da paz, da verdade, da sabedoria. Então ele disse não aos manjares babilônicos. Não era só comida. E ele foi ricamente recompensado pela sua fidelidade ao Senhor. O Senhor concedeu a Daniel uma vida longa, proteção, vitória sobre todos os seus inimigos. Ele recebeu honra, ele recebeu revelações de Deus maravilhosas. E Daniel comprovou isso, sabia que o conselho do Senhor permanece para sempre. Amém? Fique com esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Guarde o seu coração em Deus.
Faça escolhas sábias. Não tome decisões no momento de pânico, de ira, de que você está fragilizado nas suas emoções. Mas ore a Deus e busque a vontade do Senhor, para que você possa viver dias de vitórias, em nome de Jesus. Amém?